Magia, laser, armas de fogo. Magia, lasers e armas de fogo. 3 recomendações de livros para você. Quem vem no canal assistir meus vídeos muitas vezes está procurando indicações de livros. E eu tenho muitas indicações para dar, mas muito pouco tempo para fazer vídeo. Por isso eu estou criando esse novo quadro que é Magia, Lasers e Armas de Fogo. Vão ser sempre 3 resenhas rapidinhas para indicar livros com essas temáticas. Em magia, eu vou falar sobre livros de fantasia que tenham elementos mágicos. Já em lasers, eu vou falar sobre livros que tenham uma temática de tecnologia e sci-fi. E na temática de armas de fogo, eu vou falar sobre livros mais contemporâneos ou que possuam uma pegada mais realista. É claro que algumas vezes um livro pode se encaixar em várias temáticas, como por exemplo Star Wars poderia ser chamado de laser, mas também de magia. Só que sempre vai pender mais para um lado. Então, sem mais delongas, vamos para as indicações. Um tom mais escuro de magia. Esse é um livro que eu indico porque ele tem um gostinho um pouco diferente dos outros livros de magia, além de ser de extrema qualidade. Escrito pela autora Victoria Schwab e lançado pela editora Record, esse é o primeiro livro de uma excelente trilogia. Nessa história descobrimos que existem diversas dimensões, e todas essas dimensões são unidas por um ponto em comum, a cidade de Londres. Cada mundo tem a sua própria cidade de Londres, e aqui nessa história a gente vê 3 delas que são as mais importantes. A primeira delas é a Londres Vermelha, que é uma Londres repleta de magia e onde a própria magia é venerada como algo sagrado. A Londres Branca é basicamente Westworld versão magia, onde você só substitui combustível por magia e vai ficar igual. Já a Londres Cinza é mais ou menos a nossa Londres, só que um pouquinho mais medieval, onde não existe magia nenhuma e a tecnologia é muito mais importante. Existe ainda uma quarta Londres, que é a Londres Negra. Essa Londres tinha tanta magia que aconteceu algum tipo de cataclisma, e por causa disso foi necessário selar aquele mundo para que ele não tivesse contato com nenhum outro. O personagem principal dessa história é o mago Kel. Kel é um dos últimos magos de uma linhagem que permite que as Londres se comuniquem. Sem esses magos, não é possível você viajar entre as Londres e só eles podem fazer essa viagem. E ele é muito importante porque ele acaba sendo uma espécie de mensageiro entre a Londres Vermelha e a Londres Branca e a Londres Cinza. Só que Kel não faz isso por conta própria. Na verdade, ele é tido como uma espécie de nobre, adotado pela rainha e pelo rei da Londres Vermelha. Só que ele mesmo se enxerga muito mais como uma espécie de escravo glorificado, porque ele não tem outra opção a não ser fazer isso. Na verdade, o único motivo pelo qual ele é herdeiro do trono, por assim dizer, é porque é uma forma mais fácil de controlar ele. Kel acaba se vendo preso dentro dessa rotina de viajar entre as Londres sem poder fazer as coisas que ele quer, mas isso tudo vai mudar quando ele encontra a ladra Delilah, uma ladra da Londres Cinza. É a partir daí que a história começa a ficar muito interessante, mas não vou falar mais para não dar spoilers. Esse livro tem um gostinho muito especial porque a ideia das Londres é muito legal e o sistema de magia também é bem massa. Os personagens que eles apresentam aqui também são muito fodas, principalmente a Delilah, o Kel e o mago da Londres Branca, que eu não vou falar muito porque ele é muito legal e é muito bom você descobrir ele aos poucos. E eu devo dizer que essa é uma das melhores histórias que eu já li e com certeza os livros seguintes dessa série fazem a história ficar ainda melhor. Eu recomendo muito que você leia se você tiver a chance. Coração de Aço, o primeiro livro da série Os Executores. Quando eu falar mais sobre esse livro, pode parecer que ele não é um sci-fi, mas ele tem aqui alguns lances bem interessantes, como tecnologias que não seriam possíveis no nosso mundo e também é uma distopia, então eu estou considerando ele como digno de estar nessa categoria. Coração de Aço é o primeiro livro da série Os Executores, escrito por Brandon Sanderson, o mesmo autor maravilhoso que escreveu Mistborn. Nessa obra nós temos uma pegada bem diferente sobre super-heróis. Imagina um mundo onde alguma coisa acontece e várias pessoas ao redor do mundo acabam ganhando poderes. Só que ao mesmo tempo é que as pessoas acabam se tornando pessoas mesquinhas, gananciosas e extremamente cruéis. E é exatamente o que acontece nesse livro, onde todos os superpoderosos se tornam super tiranos que acabam dominando o mundo. O que sobrou da humanidade que não tem poderes acaba ou sendo subjugada ou se tornando uma espécie de rebelião. Isso gera uma distopia muito interessante que eu nunca tinha visto antes. Os personagens principais são pessoas comuns que estão tentando de alguma forma derrubar esses tiranos um de cada vez. E o tirano principal dessa história é o Coração de Aço, que é o vilão que está dominando aquela região nesse livro.
E uma coisa muito legal é que os poderes dos personagens são muito fodas e muito criativos. Eles deixam alguns poderes da DC e da Marvel no chinelo. Um ótimo exemplo que eu posso dar desses poderes é o poder do próprio Coração de Aço, que é mais ou menos o super-homem maligno. Basicamente ele é super poderoso, pode voar, lança laser dos seus olhos, não tem nenhuma fraqueza, mas um poder que ele tem muito interessante é que ele consegue, ao tocar em qualquer coisa, ele consegue transformar ela em metal, como se ele fosse uma espécie de Midas do aço. E quando eu falo que ele consegue encostar em alguma coisa e transformar em metal, eu não estou me referindo a uma pequena coisinha que vira de metal. Não, uma das primeiras coisas que ele faz é encostar no chão e transformar uma cidade inteira, concreto, árvores, pessoas, animais, tudo em aço. É muito foda. Essa é uma leitura recomendadíssima, principalmente se você gostou do jogo ou dos quadrinhos de Injustice. E se você gosta de Brandon Sanderson, vai gostar desse livro também, apesar de que não tem aqui muitas tramas políticas como foi muito comum em Mistborn. Mesmo assim, o livro é muito bom, a leitura é fantástica e é muito gostoso de ler. Recomendo bastante que você leia Coração de Aço. O Tigre de Sharp, o primeiro livro das Crônicas de Sharp. Na minha opinião, o melhor autor de livros de ficção não fantástica é com certeza Bernard Cornwell, e a minha série favorita dele é As Crônicas de Sharp. O Tigre de Sharp é o primeiro livro dessa série que conta com mais de 20 livros e conta a história de Richard Sharp, um soldado inglês do ano de 1799. E o que é muito legal é que apesar do personagem ser fictício, as batalhas que ele trava não são. Isso porque Bernard Cornwell é um verdadeiro historiador e ele fica catando pequenas minúcias da história do nosso mundo real para incluir em suas histórias. Quando eu falo pequena, algumas vezes não são tão pequenas, porque, por exemplo, algumas batalhas e personalidades que aparecem na história aconteceram de verdade. Ele está apenas romanceando um pouquinho o que aconteceu de verdade. O resultado é uma história rica, complexa, brutal e extremamente realista. Os personagens são muito complexos e a trama vai explodir sua cabeça. E eu tenho que dizer que as lutas que o Bernard Cornwell descreve são viscerais, extremamente brutais, violentas e sanguinárias. Não é um livro para os fracos. Aqui nós não estamos falando de super soldados, de criaturas, estamos falando de pessoas reais e como seria um conflito daqueles de verdade. E o meu lado nerd aplaude a quantidade absurda de detalhes que você descobre sobre os soldados daquela época e sobre algumas das personalidades que existiam naquele conflito. Eu recomendo muito para você se você gosta de livros mais pesados, de narrativas mais sanguinolentas, de pegadas mais realistas, ou se você realmente gosta muito de Game of Thrones, porque cara, R.R. Martin podia aprender algumas coisinhas com Bernard Cornwell. E é isso pessoal, esse é o primeiro vídeo que estou fazendo dessa série. Você curtiu ela? Quer sugerir algum livro? Por favor, deixa aí nos comentários. E se eu te convenci a ler algum desses livros, ou se você já tinha lido eles, por favor, deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre eles. Também não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho maroto para receber notificações de quando lançamos novos vídeos. Um forte abraço e até a próxima! Show!